Hipérico perforatum L, também conhecido como erva de São João, hipericão, hipérico e muforada. O nosso grupo é composto por Adriele Nonato, Catarina Muniz, Gustavo Ribeiro, João Márcio e Larissa Mello. O sumário da nossa apresentação de hoje. Vamos dar início ao o que é o hipérico perforatum. Ele também é conhecido pelo hipérico ou erva de São João, como eu falei inicialmente. O nome se dá através de uma tradição ligada ao São João e é uma planta medicinal que possui propriedades antibacterianas, antifúngicas e antioxidantes. Ele é conhecido também por ser um fitoterápico amplamente utilizado para efeitos antidepressivos leves e moderados de depressão. Farmacógeno. O que é o farmacógeno? É quando o hipérico, ou também conhecido como erva de São João, ela é utilizada uma parte da planta que inclui as folhas, as flores e as hastes, ou seja, tudo que fica acima do solo, e vai utilizar essa parte para fazer o extrato da planta, que pode variar conforme o tipo de solvente utilizado, que pode ser o etanol ou o metanol. E conforme a concentração da planta no extrato, que a gente chama de RDD, que significa relação droga ao extrato. Essa sigla RDD mostra quantas partes da planta secas foram necessárias para fazer uma parte do extrato. Por exemplo, aqui, ó, fala RDD 3 a 7 para 1, que significa que foram usados 3 e 7 partes da planta para produzir a parte do extrato seco. E quanto maior esse número antes dos dois pontinhos, significa que vai ter uma maior concentração final do produto. Já a porcentagem 80% ou aqui 50% a 68% é o solvente que vai utilizar como sugar as propriedades da substância ativa dessa planta. E por que isso é importante? Porque essas variações, tanto na proporção quanto no tipo de solvente que vai ser utilizado para tirar o extrato, eles servem para controlar a quantidade de princípio ativo, ou seja, as substâncias que realmente causam o efeito de medicamento. Assim, o extrato do hipérico, ele fica mais eficaz, ele fica seguro e ele tem uma segurança melhor no resultado do tratamento da pessoa que vai utilizar esse fitoterápico. Então, gente, eu vou falar sobre os marcadores. Os principais compostos ativos do hipérico são natifodiantronas, hipericina e pseudohipericina, derivados de fluorobucina, hiperforina e flavonoides, rutina, quercetina e miquelianina. O marcador químico mais importante é a hipericina, cuja quantificação é obrigatória segundo a farmacopeia europeia. Além da hipericina, a quantidade de hiperforina e flavonoides também deve ser declarada, garantindo a padronização do extrato, que contém aproximadamente 0,3% de hipericina. Agora, falando sobre as alegações de uso e indicações terapêuticas, uso bem estabelecido no tratamento de episódios depressivos leves a moderados, conforme classificado do CID-10. Tradicionalmente, também é indicado para o tratamento de curto prazo de sintomas leves de desordens depressivas. Farmacologicamente, é classificado como antidepressivo fitoterápico. Falando um pouco sobre os medicamentos fitoterápicos disponíveis, encontramos diversas apresentações que variam de comprimidos e cápsulas até dispensações em formas líquidas, como é o caso desses aí que estão sendo apresentados para vocês. Além disso, vale ressaltar que esses medicamentos estão disponíveis tanto na forma industrial como na forma magistral, que é produzido em farmácia de manipulação. Agora, voltando para o preparo e o modo de uso, primeiramente, o processo de preparo segue algumas etapas importantes. As partes aéreas da planta devem ser colhidas durante o período de floração, garantindo maior concentração dos compostos ativos. Após a coleta, o material é seco em um local ventilado e protegido da luz solar direta, evitando a perda dos princípios ativos. Depois de seco, passa-se pelo processo de trituração e, em seguida, é feita a extração com etanol a 50% até a 68%.
o que resulta em um extrato seco padronizado, classificado também como preparação vegetal tipo B, conforme descrito na monografia oficial da farmacopeia. Além disso, o hipérico também pode ser preparado na forma de tintura, utilizando a sumidade florida seca triturada, seguindo a técnica de extração fluida descrita na própria farmacopeia. Já sobre a relação do modo de uso, o formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira recomenda diferentes formas de administração, de acordo com o tipo de extrato. O fitoterápico é administrado por via oral, geralmente em formas de cápsulas ou comprimido. As doses variam de acordo com o extrato utilizado. Um exemplo é o extrato A, que sua utilização é de 300 a 600 mg, de 1 a 3 vezes ao dia, com dose máxima de 1.800 mg ao dia. Já o extrato B, sua forma é de 900 mg apenas uma vez ao dia, e o extrato C de 250 a 650 mg, de 2 a 3 vezes ao dia, atingindo no máximo 1.200 mg ao dia. Para o extrato seco padronizado, a dose mais comum vai de 300 a 600 miligramas, podendo ser tomada de 1 a 3 vezes ao dia, totalizando de 600 a 1.800 miligramas diárias. Já na forma de tintura, existem duas fórmulas principais. A fórmula 1, que varia de 2 a 4 ml 3 vezes ao dia, e a fórmula 2, que varia de 1 a 1,5 ml a 3 vezes ao dia também. É fundamental que o uso desse medicamento seja feita nos mesmos horários todos os dias, para garantir um efeito contínuo e eficácia no fitoterápico. Bom, agora falando sobre o mecanismo de ação, o hipérico ele apresenta um mecanismo de ação semelhante ao dos antidepressivos sintéticos. Ele atua principalmente inibindo a recaptação de neurotransmissores como serotonina, noradrenalina e dopamina. Esses neurotransmissores, eles estão diretamente relacionados ao controle do humor, da ansiedade e da sensação de bem-estar. Quando o hipérico ele impede que essas substâncias sejam recaptadas pelos neurônios, a concentração delas na fenda ela aumenta, o que ajuda a prolongar o estímulo nervoso e, consequentemente, vai melhorar o estado emocional do paciente. Além disso, o hipérico também regula negativamente os receptores beta-adrenérgicos, ou seja, vai contribuir para estabilizar as respostas do sistema nervoso central. Os compostos responsáveis por esse efeito são principalmente, como já falado por Gustavo, hipericina e hiperforina, que são os principais princípios ativos encontrados no extrato da planta. E essas substâncias são consideradas as principais. Agora, falando sobre os efeitos adversos também e as preocupações, apesar da planta ela ter uma boa eficácia e um perfil de segurança razoável, o hipérico ele também pode causar alguns efeitos indesejáveis. Entre os principais, a gente tem aí os distúrbios gastrointestinais, enjoo, dor abdominal, diarreia, além da fadiga também e tontura em alguns casos. Também pode ocorrer reações cutâneas e fotossensibilidade, ou seja, a pele ela pode ficar mais sensível à luz solar, podendo causar vermelhidão e também irritação. Outro ponto também muito importante é que o hipérico ele interage com diversos medicamentos, o que exige bastante cuidado no seu uso. Ele pode diminuir a eficácia de anticoncepcionais orais, além de interferir também na ação de medicamentos como ciclosporina, tacrômeros, varfarina, indinavir e entre outros antidepressivos também. Quando usado junto com esses medicamentos, pode ocorrer um quadro grave chamado síndrome serotoninérgica, que causa agitação, confusão mental, tremores, sudorese e entre outras complicações. Por fim,
o uso do hipérico também ele é contraindicado durante a gravidez e o período da lactação, já que ele não tem evidência suficiente sobre sua segurança. Então, nesse caso, é melhor evitar para não ter nenhum prejuízo ao bebê e nem a mãe também. Estudo científico baseado em evidências. Esse estudo, chamado Uso do Fitoterápico Hipérico Perforato como Tratamento Alternativo para Transtornos Mentais, teve como principal objetivo investigar os benefícios e os riscos do uso dessa planta em condições como depressão, ansiedade, TDAH e autismo. O que torna essa pesquisa interessante é que ela foi feita em uma abordagem etnobotânica, ou seja, unindo o conhecimento tradicional de uma curandeira, Paulina Gonçalves, de Santa Catarina, com dados científicos recentes sobre o hipérico. Essa união entre o saber popular e a ciência é o ponto mais legal do estudo, porque mostra como os dois lados podem se complementar no cuidado da saúde mental. Os resultados mostram que... Pode voltar. Os resultados mostram que o hipérico perforatum tem esses efeitos terapêuticos importantes principalmente por causa de duas substâncias, a hipericina e hiperforina. Essas substâncias ajudam a equilibrar neurotransmissores como a serotonina, a dopamina e noradrenalina, que são fundamentais para o bom funcionamento do sistema nervoso, como já foi falado por Larissa e João. Com isso, a planta demonstrou eficácia comprovada no tratamento de depressão leve e moderada, além de ajudar a controlar sintomas de ansiedade, irritabilidade e distúrbios do sono. Outro ponto positivo é que ela apresenta menos efeitos colaterais do que antidepressivos sintéticos. Apesar de ser considerada segura e bem tolerada, como Larissa falou, o uso do hipérico exige cautela e principalmente por causa de risco de interações medicamentosas e fotossensibilidade, que é o aumento de sensibilidade do sol. No geral, o estudo conclui que o hipérico perforatum é uma alternativa terapêutica natural e eficaz e reforça como é importante valorizar o saber tradicional aliado à pesquisa científica. Esse estudo mostra que o hipérico tem um grande potencial no tratamento de transtornos mentais, mas deve ser usado com orientação profissional e base científica. O hipérico é um fitoterápico amplamente conhecido pela farmacopeia brasileira, com eficácia comprovada no tratamento da depressão leve e moderada, como já foi dito, e o seu preparo deve seguir rigorosamente as técnicas oficiais, garantindo a padronização dos extratos e a segurança no uso. E apesar de ser uma planta de origem natural, o acompanhamento profissional é essencial para evitar interações medicamentosas e efeitos adversos. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo.